dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo Estevão, essa maravilhosa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, né? E nós estamos aqui no capítulo 5º, bem naquela parte que fala da pregação de Estevão que Saulo está ouvindo. Então, Saulo ficou sabendo das atividades que eram desenvolvidas ali naquela casa, né, casa de Simão Pedro, por aqueles homens estranhos. Ele ouviu falar e decidiu ir lá conferir, porque ele achou suspeito tudo aquilo que chegou aos seus ouvidos, de que eles faziam curas, de que eles falavam, né, em nome do Messias ali, de Deus enviado. E como o judeu, para eles, o amor a Deus, a adoração a Deus, era e é até hoje algo assim que eles fazem com muito fervor. E um fervor até rigoroso demais, né? Até sem muito raciocínio, até meio com fanatismo mesmo. Então, tudo aquilo que envolvia o nome de Deus, eles achavam que eles eram os únicos. Um grupo ali, principalmente dos fariseus, e Saulo era um desses, né? Que eram os doutores da lei. Esse grupo especificamente zeloso e tudo mais ali pela lei de Moisés, então eles se arvoravam no direito de dizer o que estava de acordo com Deus ou não, como se eles fossem de fato as únicas pessoas autorizadas a dizer para o restante do povo, para todo mundo, o que estava de acordo com Deus ou não, né? Então, Saulo fazia parte desse grupo. Ele era um doutor da lei, fazia parte ali do Sinédrio e, diante disso, ele decide ir lá verificar se essas atividades que estavam sendo desenvolvidas, elas afrontavam de alguma forma a lei de Moisés, ela de alguma forma pudesse manchar um pouco a lei mosaica, né? E lá, quando ele chega, Estevão está fazendo uma pregação. E quando Estevão começa a falar daquele Messias, começa a falar de Jesus com tanta... colocando, né, ele na condição real, né, de um Messias, e atribuindo a ele tanto valor, isso revolta Saulo de uma maneira tal, porque ele está achando, né, ele faz a seguinte leitura, de que eles estavam ali colocando alguém acima de Deus, ou colocando alguém que estaria tirando a autoridade de Moisés, que trouxe a revelação de um Deus único e a supremacia mesmo, né? Porque, ainda mais porque eram vaidosos assim, eles queriam mesmo essa ideia de supremacia, mas não a supremacia da raça deles. Então eles acreditavam que então quando ele ouve ali a pregação de Estevão, ele fica achando que ele estava super promovendo, super valorizando um pobre de um coitado carpinteiro, galileu, ou seja, tudo aquilo, como que o Messias poderia vir num meio ali tão que os fariseus desprezavam tanto, impossível, né? Ali no alto da sua arrogância e do seu orgulho, jamais isso eles poderiam conseguir compreender dessa forma. Então, no meio do discurso de Estevão, Saulo faz alguns apartes ali e começa a debater publicamente com Estevão.
E Estevão, sem perder a lucidez, sem perder a calma e aquela tranquilidade toda que ele era peculiar, né? Ele consegue ali rebater, não era nem rebater, mas esclarecer cada argumento apaixonado de Saulo. E nós paramos aqui no momento, né, em que Estevão, retomando a palavra, continua a pregação e assim, ele vai esclarecendo a função de Cristo. Eu vou pegar aqui do Messias, vamos chamar Messias, né? E vamos pegar aqui o último parágrafo dessa parte, desse lindo, belo discurso, pregação de Estevão, e vamos continuar vendo aonde vai, o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho desse debate, digamos assim. Era uma pregação que acabou virando aqui meio que um debate pelas intervenções de Saulo. Então, olha, Estevão aqui retomando o finalzinho do que lemos a semana passada. Quem de nós, então, isso aqui é Estevão, quando ele retoma a palavra, ele já tinha falado várias coisas, mas no finalzinho ele diz assim, olha, quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. Então, porque Saulo achava um absurdo aquele homem simples, humilde, carpinteiro e galileu ser, né? Imagine, o Messias deveria ser um, na cabeça, na mentalidade, deveria ser um grande guerreiro, mais poderoso e mais forte do que o romano, de modo que conseguisse ali trucidá-lo sem muito esforço. Então era essa ideia de que Saulo e vários dos judeus ali, sobretudo esse grupo mais orgulhoso que eram os fariseus, faziam ali do Messias. E quando Gesiel, no caso aqui, Estevão, começa a falar daquele Cristo amoroso, daquele Filho de Deus amoroso que vem ensinar a superioridade através da diferença, né, de não fazer igual, da diferença no sentido assim, diferença do negativo, né? Então, se ele vem ensinar o amor, obviamente que isso ia se opor à guerra, à luta, à força, não é? Se ele era o príncipe da paz, ele não seria um grande guerreiro. Então, quando o Estevão retoma a palavra, ele vai fazer esses esclarecimentos, né? Então, ele fala: olha, quem de nós, então, compreendendo tudo isso, toda a grandeza, né, de Deus e tudo mais, poderá identificar no seu emissário um príncipe belicoso? Não. O evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida e salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade de nossa elevação como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. Isso foi a fala ali de Estevão que nós lemos até a semana passada. Agora, continuando. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar. Então Saulo já ia partir para um revide aqui, quando Estevão continuou. Então Estevão vai continuar. E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Então ele já começa a se direcionar para o final da sua pregação, que foi maravilhosa, como vimos aí nas últimas semanas. E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Veja que rica
essas últimas colocações, quanto ensinamento, porque ele está falando para os outros, mas ele deixa claro que ele não estava pregando para os outros, mas em primeiro lugar para ele mesmo. Então, ele diz aqui, né, ele reconhece que todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos defeitos, inclusive ele, né? E ele nessa demonstração até de humildade, ele coloca que essas palavras todas e que todo o ensinamento do Evangelho, que é um bálsamo para todos, ele é uma prece, né? Onde ele pede aqui que isso seja útil para as dificuldades, inclusive dele, porque ao contrário dos fariseus, dos doutores da lei, como que eles se colocavam? Eles se colocavam assim: se eu estou pregando, eu estou isento de reprimenda. Não era assim? Era assim que Saulo agia. Então, segundo os fariseus da época, eles falavam para os outros e jamais para si mesmos. Eles achavam que estavam isentos de qualquer que o simples fato de serem ali os doutores da lei, isso já conferia a eles, junto a Deus, a isenção, a salvação, a isenção de qualquer erro, ou seja, eles não erravam. E, ao contrário disso, Estevão coloca, né, que aquelas palavras aplicavam-se primeiramente a ele, né? Bom, então continuando. Antes, e então ele fala tudo isso, né? Olha, a mim próprio na íntima condenação dos meus grandes defeitos, que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Então ele levantou com tudo, já foi para cima, Saulo, né? Exijo a continuação da arenga. Então veja, olha o orgulho. Enquanto um acabara de dar uma lição de humildade, até reconhecendo suas dificuldades e rogando a Deus que a luz do Evangelho sanasse aos corações de todos, inclusive ao dele próprio. Olha a postura de Saulo aqui. Porque ele queria continuar debatendo com Estevão. E quando Estevão encaminha para o fim e dá por encerrada, ele não se conforma. Ele fala: como eu não dei a última palavra? Eu é que teria que encerrar essa conversa, essa arenga, como ele diz aqui, né? Esse debate, essa rusga, esse bate-boca, né? Vamos dizer aqui. Então ele não se conforma que o Estevão pôs fim ali calmamente, sem briga, né? Então ele achava que não, que a última palavra deveria ser a dele. E ele fala: e exijo a continuação da arena, que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Ele queria ter a última palavra. Estevão replicou serenamente. Então, olha o que Estevão diz para ele: não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. E aí ele usa da sua autoridade. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucidou o interpelado calmamente, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a ele me compete arguir-me. Olha, que resposta! Que resposta! Que é a essa que a gente tem a compreensão da era César o que é de César, ou seja, se tem alguma coisa que está contra as leis da terra, vamos reajustar, é o certo, mas no que concerne a Deus, ao sentimento, ao louvor, a minha fé, a minha crença com Deus, isso é muito íntimo e pessoal. Então ele diz isso, né? Se tens alguma coisa de concreto, se eu estou fazendo cometendo algum crime aqui, subvertendo as leis de César, ok, mas se não, né?
com relação a Deus, só a ele compete arguir-me. Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Então ele percebe que aquela paixão que ele estava poderia prejudicá-lo. Então ele era um homem inteligente. Bom, já sabemos de quem estamos falando. Saulo, né? Nada mais Paulo. No momento certo, ele vai se reconhecer. E então ele retoma ali uma postura, né, para que isso não o prejudicasse. Mas mesmo assim ele mantém a energia e ele diz assim para Estevão: olha, mas eu preciso elucidar os erros dessa casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas, né? Ou seja, tudo o que estava acontecendo ali era movido unicamente pela fé, né? E não nos esqueçamos que já havia acontecido ali o Pentecostes, segundo, né, a noite do Pentecostes ali, onde os discípulos, então, até então discípulos, a partir de então apóstolos, aprenderam a trabalhar unicamente pela fé, tendo a fé, a certeza absoluta de que Jesus, em espírito, estava ali sempre ao lado deles, promovendo essas ações ali de amor, de cura, de consolação. E ele continua, olha, Estevão continua, Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Ou seja, eles não estavam ali para ficar debatendo, mas sim trabalhar, gastar as energias com o trabalho no bem. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, neste recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Como era orgulhoso, ele achava realmente que ele era melhor que todos, mais inteligente que todos, que conhecia da lei muito mais do que todos. E por isso ele estava tão irado, porque ele ouviu Estevão e ele viu que Estevão conhecia tanto quanto ele. Só que já há um passo à frente, que ele não, na verdade, esse passo à frente, o que que era? Estevão também compreendia o Cristo, e ele ainda não. Então, por isso que ele estava tão irritado com isso, ele se irritava tanto com Estevão, porque ele percebia que Estevão tinha todo o conhecimento que ele tinha, todo, no mesmo grau, né? Coisa que era difícil as pessoas ali naquele tempo terem. Ele realmente era um destaque ali no Sinédrio, né? Mas o Estevão, além de ter tudo que Saulo tinha um algo que ele não entendia que era um algo a mais, mas era um algo diferente, e era nesse ponto que ele se apegava para querer destruir ali e humilhar Estevão. O que, que era esse algo diferente? Estevão também compreendia o Cristo e ele ainda não. Então, olha, mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço.
Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Então veja, né? Galileus incultos, porque realmente havia muito preconceito com relação aos galileus. Que eles julgavam inferiores, né? Saberei vingar, olha o termo que ele usa, saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podeis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. E tinha mesmo, né? Assim concluindo, parecia possesso de fúria. Então ele queria ter a última palavra. E na sua última palavra ele usa o quê? Da força, da intimidação, dizendo que entregaria ao Sinédrio, né? Mas nem assim logrou perturbar, nem assim, nem fazendo essa ameaça toda, nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno: Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar. Ele sabe, né? Ele sabe fazer chorar o Sinédrio teria força ali para torturas e até para a morte, para fazer muita maldade, né? E causar-lhe muito sofrimento. E ele entende isso. Mas olha só, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Que resposta! E não mesmo. Por quê? Para um espírito que está preparado e ele já sofreu tanto, né? Então, assim, o espírito que está preparado não teme a dor, não teme a morte, não teme nada. E isso ele não conseguia compreender ainda. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remoques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente. Mas antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior junto dos companheiros, e antes que Saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança: Senhor, seis que continuais a bondade. Então chega para Estevão, né? Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte e, desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: De nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada de sua misericórdia. Olha isso, gente. Vamos ler aqui e identificar um fenômeno mediúnico. Veja, palavras de Emmanuel. E como atuar. E aí, olha só, a narrativa de Emmanuel. E como atuado por força estranha, o que seria essa força estranha? Ele deixou de ser ele, né? Deixou de ser ele não é uma boa explicação.
ele ficou num estado alterado, talvez de consciência nesse instante aqui, tá? Estevão, através do quê? Da mediunidade. Então, olha, e como atuado por força estranha, ninguém entendia, né? O que estava acontecendo. Ele acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou. Então a menina tinha emudecido. E ali, pelo magnetismo, através da mediunidade, através do espírito que atuava através de Estevão, né, quando ele fala, atuado por essa força estranha, né, e ele diz, hás de falar, mas ele não recomenda que ela fale, ele diz, hás de falar para o louvor do mestre, bastou isso. E a menina falou, olha aqui, a menina falou, olha, louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Ele percebeu que ele foi usado naquele momento para poder promover uma cura, né? Os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam, como o pregador, em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual, e, de certa maneira, não recusariam a luta física. Então ele viu que nem todo mundo ali estava em paz, né? Se fosse para partir para a briga, ia ser uma coisa grande ali. Nem todos estavam como Estevão, mesmo os do caminho ali. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciãos traziam fortes cajados de arrimo, e aqui, né, no caso, as pessoas, sofredores, todos que estavam ali, mas estavam partidários das pessoas do caminho. Alguns estavam armados, que anciãos traziam fortes cajados de arrimo, e os aleijados exibiam rijas muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria as consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhor os raciocínios. Teria a lei a seu favor. Poderia contar com o sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: Vamo-nos! Os adeptos do caminho pagarão muito caro na sua ousadia. E nós vamos parar por aqui, porque vai continuar. Esse capítulo ainda vai longe, né? Mas por enquanto ele queria começar um tumulto maior, mas ele percebeu, a casa estava lotada,
E os beneficiados, os sofredores, os carentes, estavam todos ali a favor dos apóstolos, né? Então, se caso ele chamasse ali o pessoal do Sinédrio para começar uma luta física, eles perderiam, talvez por causa do número, né? Eram muitos e seria uma confusão muito grande, generalizada. Talvez eles não seria bom para a imagem deles e talvez ali, como eram muitas pessoas, não tinha uma garantia de que a luta seria equilibrada, né? Então ele achou melhor recuar ali, mas obviamente que isso não vai ficar por isso mesmo. Ele vai fazer alguma coisa que nós vamos continuar aí nos próximas semanas estudando esse capítulo para ver quais as medidas que Saulo vai tomar ali diante dessa bronca que ele está de Estevão. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana.